Estamos de volta, 13 horas e 31 minutos, e agora eu recebo a doutora Ana Paula, fonoaudióloga. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Muita alegria estar aqui com vocês. Alegria uma primeira toda vez. nossa. Espero que seja a primeira de muitas. Eu sou recém-chegada a Boa Vista. Recém-chegada acho que não, 2 anos já é um tempinho, né? Já é roraimada. Sou mineira, porém fiz Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois fui para Brasília, vim de Brasília para cá. E aí, agora, tá gostando da cidade, doutora? Eu estou amando. Ai, coisa boa. Só não gosto muito do trânsito. Mas eu tô amando tem a crescido cidade. bastante o trânsito, né? Mas olha, a gente hoje trouxe a fonoaudióloga, a doutora Ana Paula, e a gente vai falar exatamente sobre a saúde auditiva de idosos e crianças. A doutora Ana Paula atende na Clínica Iro, né? Nossa parceira, sempre traz aqui profissionais incríveis pra gente poder falar com você que quer cuidar da sua saúde auditiva. E, especialmente, doutora, a perda auditiva, ela afeta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, desse total, cerca de 430 milhões precisam de uma reabilitação auditiva, né? E aí, 34 milhões de crianças no mundo vivem com perda auditiva incapacitante. Também, segundo a OMS. A gente sabe que o exame da orelhinha, ele é obrigatório, né? Ele é fundamental também para detectar precocemente alterações auditivas, ainda mais, principalmente nos primeiros dias de vida. E a gente já começa lhe perguntando sobre a perda auditiva, porque ela ainda é vista como algo muito normal, né? E principalmente na velhice. Até que ponto isso é um mito perigoso, doutora? Pois é comum, mas não é normal. Né? A gente pode atuar na prevenção de muitas perdas auditivas, muitos casos. E essa prevenção começa na gestação. É um pré-natal bem feito, tentar evitar ao máximo doenças virais na gestação ou bacterianas. Quando não conseguir evitar, né, procurar um médico rapidamente para que sejam ministrados medicamentos que não são ototóxicos para esse feto, né, para não prejudicar esse bebê, essa gestação. E aí, quando a criança nasce, a gente tem também o teste da orelhinha. Ele é feito precocemente para detectar algumas alterações auditivas. Lembrando que é normal, é muito comum, na verdade, o teste da orelhinha dar um falso negativo quando a gente vem precocemente por conta de líquido gestacional, tá? E aí a gente repete, na maioria dos casos, graças a Deus, a gente consegue encontrar um resultado positivo. E doutora, me diga uma coisa, quais são os sinais mais comuns de perda auditiva? Principalmente nas crianças e nos idosos, que as famílias costumam ignorar no dia a dia, por exemplo. Então, nas crianças, a gente observa muito quando a criança tem um atraso de fala. É o primeiro sinal, acho que é o sinal mais evidente, né, de toda a família. Se a gente tem uma criança aí de 2 anos que não pronuncia ou pronuncia menos de 200 palavras, a gente pode ficar atento, porque uma perda leve para um adulto não é nada. Mas uma perda leve para quem está adquirindo vocabulário, adquirindo conceitos, né, no caso das crianças, prejudica bastante. Olha, a gente está com aberto aqui a sua participação pelo nosso WhatsApp 991541079. Doutora Ana Paula está aqui e a gente hoje já tem perguntas para você, doutora. A Juliana, do Cidade Satélite, fala: doutora, minha filha vive aumentando o volume da TV e às vezes parece que nem escuta quando eu chamo. Mas ela é tão pequena ainda, isso é normal ou já é um sinal de problema? Ela colocou a idade da criança? Coloca pra gente, Juliana, por favor. 9 anos. Então, 9. Esse é um sinal, é um dos primeiros sinais que as mães relatam quando chegam para mim lá na clínica para fazer um exame auditivo. Podem ter várias causas aí, pode inclusive ser uma causa de obstrução nasal. Se essa criança tem sinusite, se essa criança tem uma rinite frequente, está sempre obstruída, pode causar um entupimento, vamos por assim dizer, nos ouvidos também. E aí causa uma perda auditiva ali, talvez temporária, que a gente trata essa secreção, consegue secar essa secreção, uma perda condutiva que a gente chama, e a criança volta a ouvir. Então tem que levar para avaliar com um otorrino, né? E aí a gente faz os exames e verifica. Muitos casos assim chegam para mim.
e a gente consegue ver, detectar o que é, às vezes trata com medicamento e depois a criança fica bem, mas não sei que caso seria o dessa criança, é muita coisa envolvida pra gente analisar. Por isso que é necessária uma avaliação, né, doutora? Exatamente. Ou seja, um simples problema, uma simples rinite, não é simples, mas Sim. a gente está colocando uma causa aparente Pode aqui. atrapalhar. Pode atrapalhar. Né? E pode ser temporária. Agora, tem outras causas, eu não sei, não estudei o histórico dessa criança, né, a gestação dessa criança, o desenvolvimento dessa criança até agora, como essa criança fala, como ela tá na escola, são muitas coisas, tá, mãezinha? Então, eu indico procurar um otorrino o quanto antes para ver, porque pode ser uma coisa simples, mas pode não ser. Exatamente. Eu não tenho como dizer, né, não examinei a criança. Cada caso é um caso, é necessário uma anamnese, olha. Mas que bom que ela tá atenta a essa criança, porque é isso que eu falo, a importância dos pais estarem atentos a esse volume da televisão, tudo isso. Parabéns pra essa mãe. E criança gosta muito de ouvir desenho no volume máximo. Eu já percebi isso com a minha sobrinha também, viu? Vou levar a Mariela lá pra se consultar, porque isso não é normal. A gente chega, às vezes, o som chega e ecoa na sala do desenho, de tão alto que tá a televisão. Criança geralmente ouve muito bem. A audição deles tem um limiar, inclusive, mais alto que o dos adultos, né? Acredito que eles queiram entrar dentro da televisão pra participar do desenho, porque não é normal, né? Olha, o seu Antônio também tá aqui com a gente. Tudo bem, seu Antônio? Seja bem-vindo. Obrigado pela pergunta. Ele fala, olha, doutor, eu tenho 68 anos e todo mundo diz que eu não escuto direito, mas eu acho que são eles que falam baixo. Doutora, como saber quando o problema é realmente meu? Ele pergunta. Bom, ir lá com a gente, fazer uma audiometria, consultar com o otorrino. Esse é um exame necessário para os idosos, né, doutora? Para todo mundo que consegue uma resposta evidente, né? O que é uma resposta evidente, uma resposta eficaz? Você vai ouvir os barulhinhos na cabine em determinadas frequências e você responde se está ouvindo, ou levanta a mão, ou aperta o nosso sinalizador. Então, assim, é um exame dominante, vamos dizer assim, é muito importante, é simples, rápido, indolor, não invasivo, é bem tranquilo, então eu aconselho aí ao otorrino e fazer o exame lá com a gente. A Patrícia também tá por aqui, boa tarde, trabalho usando fones o dia todo e às vezes chego em casa com dor de cabeça ou com a sensação de um inseto zumbir, de um certo zumbi no meu ouvido. Eu posso desenvolver um dano permanente? E então, o zumbido, ele geralmente já é um alerta de que está acontecendo alguma coisa que o seu ouvido não está confortável, tá? E os fones, eu trabalhei algum tempo com telemarketing em Brasília, inclusive trabalhei no telemarketing do Senado Federal também, e a gente cuidava bastante dessa questão dos fones, porque eram muitas horas de fone. Então, geralmente lá a gente usava o headset de um lado só. Então, se você faz aula, se você trabalha, usa de um lado durante 1 hora, depois passa para aquele outro lado, descansa aquele ouvido 1 hora, 2. Depois, então vai revezando os ouvidos, descansando mais ou menos de 1 em 1 hora, para que as células ciliadas nervosas do ouvido não se prejudiquem definitivamente. Então tem que ter esse cuidado, é uma regrinha bem simples, né? Ouve 1 hora um ouvido, deixa o outro descansando, depois troca, reveza, é uma ajuda. E ouvir no máximo a 60%. Então tem gente que brinca assim, é a regra 60, 60, 60. 60 minutos ouve, 60 minutos descansa, no máximo a 60% de volume. Tem que dar essa pausa necessária, né, doutora? Para recuperar. Olha só, a Fernanda tá chegando por aqui. Doutora, meu filho já fez o teste da orelhinha quando nasceu e deu tudo normal. Mesmo assim, ele pode desenvolver um problema auditivo depois? Pode, porque as perdas auditivas, elas têm várias causas. Isso que eu acabei de explicar nesse outro caso dessa mãezinha que perguntou, rinite, sinusite, né? Podem causar uma otite média e uma perda condutiva ali. Tem N fatores. Acidentes, queda, bater a cabeça, N fatores podem causar perdas auditivas. O importante é a gente estar atento aos sinais clínicos, né? Aumentou muito o volume, está falando muito alto, está com dificuldade na escola. É importante estar atento a esses sinais clínicos. Doutora, vamos falar um pouco aqui sobre a questão da avaliação médica, a necessidade da gente poder ir a uma consulta, para ter um diagnóstico certo, porque assim, principalmente nos idosos, qual é o período que a pessoa deve consultar um médico para poder fazer uma avaliação, por exemplo? A gente faz exame de sangue anualmente, pelo menos, né? Os idosos, então, fazem com mais frequência. Vá fazer uma avaliação da sua audição. Se ele não tem queixa nenhuma,
a gente espera mais um pouquinho, mas desde o momento que apresentou uma queixa, ou que o familiar falou, então fala, eu ouço, mas eu não escuto. Quando eu estou numa festa, eu tenho dificuldade de discriminar as palavras, porque uma coisa é você ouvir o som, outra coisa é você discriminar o que está sendo dito. E, inclusive, isso é uma coisa muito importante, eu quero deixar aqui esse alerta, a gente sabe que hoje o principal benefício dos aparelhos auditivos, que a gente, né, indica quando tem a perda, é prevenir demências. Então, pode pesquisar no Google. Principal benefício do aparelho auditivo hoje, prevenir demências, porque a falta de audição vai causando um isolamento social, Exatamente. um estresse crônico, pode desencadear uma depressão. A gente vê que pessoas que colocam... O idoso fica preso naquele mundo dele ali, sem ouvir, sem conseguir se comunicar, participar. Conversas, exato. E o cérebro vai desacostumando de estímulos. Então, o aparelho auditivo hoje, a gente sabe que ele é uma fisioterapia do cérebro, porque a gente escuta com os ouvidos, mas a gente processa no cérebro. E o aparelho auditivo, ele é personalizado, frequência a frequência, ele não é uma caixa de som. Ele é uma fisioterapia para o cérebro. Então, esse idoso começou a perder a audição, é muito indicado que ele use. Os aparelhos hoje são discretos, são modernos, são confortáveis. Doutora, eu quero lhe agradecer muito, obrigado, que volte mais vezes, porque a gente tem uma demanda muito grande aqui no programa, né? Conversei aqui com a doutora Ana Paula. Doutora, faça um convite, então, para os nossos ouvintes aqui da 107, para irem conhecer lá o seu consultório e irem fazer uma avaliação também, inclusive os que mandaram pergunta, que interagiram com a gente. Estamos à disposição lá na IRO, no Instituto Raimense de Otorrino. Eu fico de 8 a meio-dia, a minha colega Mariana fica de 2 às 5 da tarde. Todos os dias realizamos exames, é uma bateria de exames bem completa. Temos inclusive exames para o labirinto, para verificar labirintite. Para o zumbido que a gente viu aí, eu aplico laser terapia, então a gente tem muito recurso, a medicina avança bastante, a gente procura acompanhar, está sempre atualizado, os aparelhos todos muito bem calibrados e estamos esperando vocês para cuidarem da saúde de vocês. Olha só, a Clínica Iro fica localizada na rua Presidente Juscelino Kubitschek, 940 Aparecida, tá bom? Anota o WhatsApp, por favor, para você agendar sua consulta. É o 991 21 1279, 991 21 1279. E aí você pode seguir também a Iro lá no Instagram, é o @IroRR, combinado? Doutora, prazer de conhecer, volte mais vezes aqui no programa. Foi todo meu. E eu vou para um breve intervalo e já eu volto, não sai daí.